Sejam muito bem-vindos ao método Prime Connection. A aula de hoje é sobre liderança e proatividade. Eu vou começar trazendo alguns números de algumas pesquisas realizadas por importantes instituições. A Gallup, que é o maior instituto de opinião norte-americano, traz o seguinte dado: 7 em cada 10 profissionais se sentem inseguros em relação ao próprio chefe. A Oracle fez uma pesquisa na qual 78% dos brasileiros disseram que acreditam mais nos robôs do que nos gerentes. A Gallup também realizou uma pesquisa junto ao público da Harvard Business Review, onde diz o seguinte: 75% dos funcionários afirmam que seu superior imediato constitui a pior parte do seu trabalho. E 65% aceitariam um corte de salário se o seu chefe fosse substituído por um melhor. Que conclusão que a gente pode chegar disso tudo? Institutos de renome trazendo esse tipo de pesquisa, onde demonstra uma grave crise na liderança, uma grave crise na relação do líder com o liderado. Então, que conclusão que a gente pode tirar disso tudo? Que os líderes estão desacreditados, devido aos grandes escândalos que acontecem. E que os liderados eles estão desapontados e desiludidos. Mas, por outro lado, eles também estão mais qualificados, mais bem qualificados e audaciosos. Então a gente vê assim, por aqui a gente já entende que existe uma crise hoje na relação do líder com o liderado, uma crise de credibilidade. E será que essa crise toda que está e que a gente vive e vê nos jornais no dia a dia, será que é o fim da liderança? Será que a liderança acabou? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao método Prime Connection. Eu queria me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Cláudio, eu sou casado com a Tatiana, a gente tem 3 cachorros. E eu sou autor do livro Liderança Virtuosa e Proatividade, onde estuda efetivamente a ação do líder e do liderado. Eu sou fundador também do canal Corujão dos Negócios, e a minha formação ela mescla tanto a parte comportamental quanto a parte de gestão. Então eu vou trazer aqui dados que você vai aplicar imediatamente na tua vida. Isso aqui não é uma palestra motivacional, isso aqui é um momento de aprendizagem para você efetivamente conseguir alavancar os seus resultados, alavancar a sua carreira sem precisar do seu chefe. Vamos lá? Hoje a gente vive uma crise na liderança. A gente viu nos dados passados até aqui o quanto isso está latente, o quanto essa relação do líder do liderado está corroída. E aí a gente pensa o seguinte: existe um investimento tremendo das empresas na liderança. É treinamento de liderança para cá, treinamento de liderança para lá. As escolas de liderança, as escolas de negócio tomaram o mundo. As principais universidades têm desenvolvido as suas escolas de liderança há algumas décadas e a gente tem falhado miseravelmente. Por quê? Porque liderança hoje ela se tornou um mantra. No livro da Barbara Kellerman, O Fim da Liderança, ela traz esses dados. Ela traz essa reflexão, que a liderança hoje se tornou um mantra na qual existe uma corrida por poder, sucesso, pois as pessoas acreditam que apenas estando numa posição de liderança que as mudanças que elas querem para o mundo e para a sociedade podem ocorrer. Então, liderança se tornou sinônimo de status, sinônimo de poder, não sinônimo de transformação. Então, hoje a gente tem uma indústria da liderança onde vende para as pessoas esse sonho, da qual o líder é alguém especial, o líder é alguém que pode transformar o mundo. Quando, na verdade, a gente sabe que o líder ele é apenas uma parte do processo. E que todo esse trabalho que tem sido feito com a liderança não tem surtido o efeito que as escolas
que ensinam se propõem a seguir. E quando a gente pensa nisso tudo, a gente pensa no seguinte: cara, as escolas têm falhado miseravelmente. As escolas têm mostrado a sua preocupação, em sua grande maioria, com o papel do líder. Só que quando a gente pensa em liderança e a gente vê aqueles dados, a gente entende o seguinte: as pessoas não estão desapontadas com a liderança. As pessoas estão desapontadas com o líder, com a postura do líder, pois os líderes muitas vezes prometem algo e não cumprem. E isso traz uma quebra da relação. E se a gente parar para pensar aonde que reside a liderança, já que a questão de credibilidade não está na liderança em si, mas sim no líder, a gente precisa entender, já que o problema está no líder, mas aonde que essa relação acontece? Aonde que a liderança efetivamente acontece? E a resposta é a seguinte: a liderança, ela acontece, ela reside na relação do líder com o liderado. É nesse movimento, é nessa relação que a liderança acontece. E aí entra, de igual modo, o papel do líder e o papel do liderado. Algumas décadas para cá, existe uma teoria chamada troca líder-liderado. Tá? E esse esquema que está aqui na tela para vocês, ele exemplifica bem como é que é um funcionamento dessa relação de troca dentro de uma equipe. Tá? Imagina que é um líder com, com vários membros da equipe. Vamos botar ali, tem um membro A, B, C, D, E, F, D, E e F. Esse líder, ele é um ser humano. Esse líder, ele vai ter as preferências pessoais e não adianta, porque assim, pessoas são diferentes. Então, pessoas serão tratadas de forma diferente. Existem aquelas pessoas das quais o líder tem uma maior compatibilidade pessoal, logo, existe uma maior reciprocidade e, consequentemente, essas pessoas que têm essa maior compatibilidade pessoal com o líder recebem as melhores informações, recebem os melhores desafios, recebem os melhores recursos. Tem a confiança do líder, porque tem uma maior interação. Então, existe uma troca entre o líder e o liderado, dos quais existe uma compatibilidade pessoal maior, que gera mais oportunidades para essas pessoas. E também, por outro lado, existem aquelas pessoas que não têm uma compatibilidade pessoal com o líder. Logo, a tendência do líder é afastar, ter uma menor interação, ter uma relação mais formal com esse pessoal, da qual ele não tem compatibilidade. Então, existem dois grandes grupos: o endogrupo, que é onde existe essa troca interna, e o exogrupo, onde existe essa troca fora do grupo. Então, é aqui que ocorre a liderança. É nesse momento dessa relação. E então, assim que você consegue entender por que tal grupo é dessa forma, por que tal grupo é aquela forma, por que tal funcionário tem um privilégio, porque o outro funcionário não tem tal privilégio. Por quê? Porque existem essas relações, da qual muitas vezes o líder nem percebe que isso acontece. Isso que gera os grandes problemas dentro das equipes. Por quê? Porque, carinhosamente, é apelidado como a panelinha do líder. Então, a gente precisa entender isso, que existe um grupo que a compatibilidade pessoal é maior, logo vai ter as melhores oportunidades, vai ter maior confiança, vai ter maior interação, e um grupo que vai ter uma menor interação, uma relação mais formal. Não quer dizer que o grupo que esteja no exogrupo, as pessoas que estejam no exogrupo não possam performar. Elas vão performar, mas elas vão performar de uma maneira muito mais difícil. Elas terão que ter muito mais proatividade, terão que ter muito mais disposição
para se desenvolver e assim conseguir alcançar os resultados. Então a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência que existem esses dois tipos de grupo, essas duas divisões internas dentro da equipe e que as relações acontecem aí. Por isso que muitas vezes o liderado está desiludido. Por quê? Porque o líder traz uma promessa e não cumpre. Ok? Só que você aí deve estar se perguntando o seguinte, Cláudio, eu não tenho papel de gestão, eu nem quero ter papel de gestão, beleza, isso que você está trazendo é super legal. A gente já sabe que muitos de nós, você que está assistindo isso aí, provavelmente já se viu em uma situação dessa, ou dentro do grupo onde existe a troca interna, ou fora desse grupo. E você deve estar se perguntando assim, Cláudio, o que eu tenho a ver com isso? Cláudio, o que isso tem a ver com a minha vontade de crescer, de alavancar minha carreira, independente do meu líder me ajudar ou não? O que isso tem a ver? Você está se perguntando assim, o que eu tenho a ver com isso? Isso aqui está parecendo mais um treinamento de liderança do que uma forma de como eu alavancar minha carreira. Eu vou te falar o seguinte, o que você tem a ver com isso? É isso aqui, ó. Liderança é ação. Liderança não é posição. Existe o líder formal, aquele líder que hierarquicamente está lá na cadeia, é superior, porque foi colocado ali. Mas liderança é muito mais do que uma posição. Liderança é ação, liderança é dia a dia, liderança é a relação que você tem com as pessoas. É ali que reside a liderança. Então, antes de você achar que não tem um papel dentro dessa relação, você tem um papel sim. E esse teu papel pode ser o papel de liderança. Ah, Cláudio, mas eu não quero ser líder. Tudo bem, mas você quer transformar a tua carreira. Você quer alavancar a tua carreira. Você quer alcançar os teus objetivos. Você quer fazer um impacto na sociedade. E esse impacto não vai ser sozinho. E essa mudança não vai ser sozinha. Mas ela vai ser a partir de você. Por quê? Porque John Kotter, ele é um professor emérito de Harvard, um dos maiores consultores organizacionais. Ele diz o seguinte, que liderar é a capacidade de gerir mudanças por intermédio de um grupo. O que isso quer dizer? Que as mudanças que você vai querer propor e propõe na tua carreira, que propõe na sociedade de forma geral, não tem nada a ver com o cargo que você tem, não tem nada a ver com o poder hierárquico que você tem, e sim da forma como você lida com isso e da forma que você assume o teu papel dentro do grupo, dentro da sociedade, dentro das organizações. Então, liderar é a capacidade de gerir mudanças por intermédio de um grupo. Você não quer mudança? Você não quer mudança na tua carreira? Você não quer alavancar teus resultados independente se alguém tem que chegar para você e fazer para você isso? Você não quer isso. Você quer se apoderar e não ficar dependendo de chefe para você alavancar a tua carreira. Por quê? Porque liderar mudança, você quer mudar, você quer mudar. É a capacidade de gerir essas mudanças através de um grupo de pessoas. Ok? Então, por isso que é importante você entender que existe uma relação que ocorre dentro do teu trabalho, existe uma relação do teu chefe com outras pessoas, você pode estar no ex ou no endogrupo, né? Dentro da troca ou fora da troca, mas, independente da posição que você está dentro da hierarquia, independente dessa relação que você tem com o teu chefe, a tua capacidade de gerir mudança passa por liderar um grupo. E assim a tua carreira vai decolar. Quando você se apropriar disso e entender que essa responsabilidade é sua, não é responsabilidade do seu chefe. Mas, Claudio, sempre me falaram, cara, que era assim mesmo. Né? Pô, cara, é assim mesmo, cara. Tem as panelinhas. E
o cara vai, e não adianta eu fazer. Sempre me falaram que isso é assim mesmo. Sempre me falaram que fazer negócios era assim, que eu precisava entrar na panela, que eu precisava me corromper, que eu precisava ir contra aquilo que eu acredito para poder agradar A ou B e esse A ou B aí sim me promover. Eu vou te falar que não, que existe uma forma e eu vou te mostrar que forma é essa através do método Prime Connection, onde você vai alavancar a tua carreira. Porque existe hoje a dualidade de que é impossível ter lucro e virtude. Como que a gente consegue lucrar, como que a gente consegue desenvolver, como que a gente consegue apresentar resultados, como é que a gente consegue alavancar nossa carreira sem nos vender, sem nos entregar aquilo que a gente não acredita, sem nos corromper, sem fazer aquelas coisas que a gente não concorda. Existe uma dualidade entre lucro e virtude, que essas coisas não podem caminhar juntas. Que na hora do vamos ver mesmo, quando a coisa aperta, esquece-se a virtude, esquece os valores organizacionais, esquecem todas as propagandas bonitas de endomarketing feita valorizando a cultura da companhia, e o que se olha é o lucro, e as pessoas são demitidas, as pessoas acabam acumulando múltiplas funções. Sempre disseram que foi assim. A gestão sempre foi feita assim. Mas eu vou te mostrar aqui um modelo diferente. Vou te mostrar um método diferente, onde tu vai alavancar tua carreira sem ter que se vender, sem ter que se tornar aquilo que você mais criticou ao longo da tua vida inteira. Um chefe paneleiro, um líder que não lidera, mas que manipula as pessoas. Eu vou te ensinar aqui a não se tornar essa pessoa e que você consiga efetivamente gerir mudanças através de um grupo equilibrando tanto o lucro quanto a virtude. E para isso, eu fui buscar estudos. Por quê? Porque eu nunca acreditei que era necessário se vender para você crescer dentro de uma carreira. Eu nunca acreditei que tem que fazer coisas que você não quer fazer ou que você sabe que são erradas, mas tem um chefe mandando e você se submete a isso. Eu nunca acreditei nisso, eu nunca aceitei isso e eu apliquei isso na minha vida, por isso que eu cresci na minha vida. E o nome é buscando no mercado, buscando nos estudos, buscando em todas as teorias de liderança, eu encontrei o seguinte, um método da qual desenvolvi baseado num tipo de liderança onde você efetivamente equilibra lucro e virtude. O nome dessa liderança é liderança virtuosa. E agora eu vou te passar aqui 5 princípios dessa liderança para que você possa influenciar as pessoas e, através delas, gerir a mudança e alcançar os resultados que você quer, inclusive crescer e desenvolver a tua carreira e trazer os impactos que você quer para a sociedade. Mas isso precisa ser feito de forma genuína, porque se não for feita de forma genuína, você vai se tornar aquilo que você mais abominou, aquilo que você não confia. E eu não trouxe aqueles dados lá no início à toa. Eu trouxe aqueles dados para mostrar que a relação do líder com o liderado está comprometida. Então não se torne aquilo que você está lutando contra, aquilo que você não confia. Se torne uma pessoa da qual vai trazer resultados não somente para você, mas para o outro e para a sociedade. 5 passos para você ser essa pessoa, ser esse líder, alcançar os seus resultados. Vamos lá, o primeiro passo que você precisa ter, o primeiro princípio que você precisa ter na tua relação com as pessoas de forma geral, que consequentemente vão se tornar seus liderados, porque quando você aplicar esse método, você vai conseguir desenvolver tudo aquilo que você quer de maneira positiva e genuína. O primeiro passo é coragem.
você precisa ter coragem. É o primeiro princípio para você alcançar aquilo que você quer. Medo, ele existe. E medo pode ser muito positivo. Mas medo tem alguma utilidade. Mas covardia não, como já dizia o Gandhi. E o que é coragem? Coragem não é ser o brabo, né? Ser o nervosinho, é aquele que fala tudo na cara. Eu falo o que eu quero. O nome disso é falta de controle, falta de educação, falta de inteligência emocional. Coragem é o quê? É fazer o certo, na hora certa, pelo motivo certo, da forma certa, sem medo das consequências. Sem medo das consequências. Fazer a coisa certa, independente do contexto que você esteja envolvido. Quando você faz isso, você se torna uma pessoa confiável. Quando você se transforma numa pessoa confiável, você influencia as pessoas ao redor. Lembra que a gente está com uma crise de confiança? A gente está com uma crise com a liderança? Quando você se coloca fazendo certo, pelo motivo certo, da forma certa, na hora certa, por um motivo altruísta, por um motivo no qual o coletivo está sendo resguardado, você consegue ter confiança das pessoas que estão contigo. Isso aqui você usa não só no teu ambiente de trabalho, você vai usar na tua casa, na relação com o teu filho, na relação com o teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, com os teus amigos. Ok? Então o primeiro passo, o primeiro aspecto é você ter coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. O segundo princípio é a prudência. Não adianta nada eu ser corajoso e não saber a hora certa de fazer as coisas. Aristóteles diz que a virtude ela não se encontra nos extremos. A virtude ela se encontra no meio. Então não adianta eu ser super corajoso, mas não ter o discernimento, não ter a prudência para eu tomar a decisão na maneira correta, no momento certo. Utilizando o quê? O meu intelecto. Não estou falando aqui de você ser um sincericida, de você ser um kamikaze organizacional. Eu não estou falando nada disso. Estou falando de você fazer a coisa certa, na hora certa, do modo certo. E para isso você precisa ter prudência, você precisa ter lucidez, intelecto, para que efetivamente você venha agir no momento certo. Não adianta você falar que é corajoso, é prudente, se os teus comportamentos não refletem isso. Porque as pessoas não estão vendo a sua intenção. As pessoas, elas percebem o seu comportamento. Então, não é a tua intenção que aparece, e sim o que você efetivamente faz e de que forma o outro percebe isso. Quer alavancar a tua carreira? Seja corajoso, tenha prudência, utilize o teu intelecto. Pensa no que você vai fazer e age no momento certo. O terceiro aspecto é a temperança. O que é temperança? É o equilíbrio. É o equilíbrio das coisas. Não é nem lá em cima nem lá embaixo, é no meio. E para isso você tem que se autoconhecer. Você tem que desenvolver a tua inteligência emocional, que está sendo tão falada, está tão em voga e muitas vezes é ridicularizada. Quando, na verdade, cara, isso daqui é fundamental para você desenvolver a tua carreira sem precisar do teu chefe. É fundamental para você educar os teus filhos de maneira saudável. É fundamental para você manter o teu casamento. É fundamental para você alcançar os resultados, influenciar as pessoas, gerir mudanças. E a temperança, esse equilíbrio, ela te traz o que também? O norte. Para quê? Para que você não seja consumido pela sua própria ganância. Porque o que acontece? A gente fica lutando para crescer, para ter dinheiro, para se desenvolver, para alcançar uma bela posição. Para quê? Para no final você atropelar as pessoas como você foi atropelado. Ou como você ainda é atropelado. Então, o equilíbrio nas relações, o equilíbrio entre trabalho e família,
também faz parte do teu crescimento, faz parte de você alcançar aquilo que você deseja. Sem equilíbrio, você vai ser consumido. E aí você não consegue desenvolver, você não consegue encontrar o sentido para a tua felicidade. Você não consegue fazer as mudanças que você quer. Você não consegue deixar um legado para as pessoas que você ama. Por quê? Porque você não tem equilíbrio na vida. Ou você está lá no máximo ou está no mínimo. O que faz os projetos começarem na vida é a motivação. Mas o que faz eles terem sucesso, o que faz realmente algum projeto de sucesso acontecer é a constância, é o equilíbrio das coisas. Sem isso, você não vai conseguir desenvolver a tua carreira de maneira saudável. Quarto ponto, justiça, senso de justiça. Quarto princípio para que você consiga alavancar efetivamente a tua carreira independente do teu chefe e gerir as mudanças que você tanto quer na sociedade e na tua vida. Vamos lá, justiça. Justiça, ela precisa ser tratada de duas maneiras. Igualdade para todas as pessoas. Só que o que a gente precisa entender? Que justiça está muito mais ligada à equidade do que à igualdade. O que é equidade? É você saber que todo mundo precisa de alguma coisa, mas nem sempre as pessoas precisam da mesma coisa. Então, quando você se aproxima das pessoas, quando você começa a entender efetivamente o que aquela pessoa específica precisa para desempenhar um bom trabalho, para desempenhar uma boa relação, você começa a influenciar essa pessoa. Você começa a liderar essa pessoa. Por quê? Porque você vai entregar para ela o que ela precisa. E aqui eu não estou falando de mimos, né? Porque infelizmente alguns líderes acham que entregar o que a pessoa precisa é mimar ela. Não é. É dar condições para que o trabalho seja feito. Então você, independente da posição que você tiver, com um par seu, ou de repente com alguém, um próprio subordinado, se aproxima. Sabe, porque o liderado ele ganhou uma força, ganhou uma relevância muito grande. Que as mudanças, elas não são feitas de cima para baixo. A gente tem essa ilusão de que alguma coisa vai mudar de cima para baixo. Não vai. As coisas mudam de baixo para cima. Olha ao longo da história. Então, quando a gente fala de senso de justiça aliado à coragem, prudência e equilíbrio, olha o poder que você começa a ter na mão de efetivamente transformar o lugar que você está, independente do teu chefe. Não depende do teu chefe, depende de você, porque a liderança ela não é mais um sistema coletivo, não é mais algo feito para todo mundo, independente das necessidades. Não, ela é feita para todos na medida das suas diferenças. Aí está uma brecha para você entrar e agir com esse senso de justiça. Para quê? Para você necessariamente influenciar o ambiente onde você está e deixar de ser uma vítima, de se vitimizar esperando aquele cara da qual as pesquisas apontam que 7 em cada 10 não se sentem seguros com seu líder. Então você está esperando que esse líder, da qual a pesquisa aponta que as pessoas conhecem mais, acreditam mais em robôs do que nos gerentes, traga a transformação e a mudança que você tanto quer para a tua carreira. Tá vendo como não faz sentido? Se não for a partir de você, não vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer. E o quinto ponto, e mais sublime para mim, o quinto princípio para você efetivamente trazer essa transformação para os ambientes onde você vive e alavancar os resultados é a humanidade. Então a gente falou até aqui de coragem, de prudência, de temperança, de senso de justiça, e a gente finaliza
o quinto ponto com humanidade. E o que é essa humanidade? É você ser humano, é você entender que pessoas se conectam com pessoas. É você entender que existe algo genuíno nessa relação e que você seja genuíno. Genuíno, não ingênuo. É genuíno. É você acreditar efetivamente que a transformação que você quer para a tua vida parte de você, mas acontece por intermédio do outro, por intermédio das pessoas, mas parte de você se conectar como ser humano com os outros seres humanos. Então, seja humano. A gente fala bastante de liderança humanizada, mas existe hoje uma confusão tremenda do que as pessoas acham que seja liderança humanizada e o que realmente é liderança humanizada. Então, entre nas relações, entendendo que você está lidando com outro ser humano. Você não está lidando com um objeto que vai te ajudar a te impulsionar. Porque as pessoas percebem. E você não quer se tornar aquilo que você tanto critica pelos corredores. Outro aspecto importante é diversidade. Diversidade importa. Sem diversidade é impossível você inovar em qualquer coisa que você está fazendo. Por quê? Como você vai inovar se todas as pessoas que estão ao teu redor pensam igualzinho a você? De que forma você vai olhar diferente para um problema? De que forma você vai buscar novas soluções se todas aquelas pessoas que estão ao teu redor pensam exatamente igual a você, estão fechadas naquela verdade absoluta de que só aquele tipo de comportamento, que só aquele tipo de relação, que só aquele tipo de forma de pensar é a correta. Você, na verdade, quando se coloca nessa posição, você está fechado numa caixa pequenininha, onde o mundo inteiro está ao teu redor. Então, para alavancar a tua carreira, não basta apenas ter coragem, prudência, não basta ser uma pessoa equilibrada e não basta ter um senso de justiça. Você precisa olhar para o outro ser humano como um ser humano e entender que a diversidade dele importa. Porque a sua diversidade, você enquanto indivíduo, importa para o outro também. E isso vem diretamente ligado a algo chamado respeito. É respeitar o outro, independente de quem é o outro, independente se o outro acredita nas mesmas coisas que eu ou não. É um ponto importante dizer assim, quem disse que a tua verdade é a verdade absoluta? Quando você se fecha na tua verdade absoluta, qual é a possibilidade que você tem de crescer? Qual é a possibilidade que você tem de desenvolver novas coisas? Se você não entender e ser humilde para respeitar o outro, você está se tornando, na verdade, você já é igual àquilo que você não confia. E aí, quando você crescer, você vai se tornar exatamente aquilo que você mais abominava. Então, assim, respeita o próximo. Porque o próximo ele tem muito a agregar na tua vida. Não quer dizer que você vai fazer as mesmas coisas que ele, não vai dizer que você concorde com tudo que o outro faça. Mas, assim, escute, reflita, pense, tire suas próprias conclusões. Não fique apenas repetindo o que os outros estão dizendo. Quarto ponto, autonomia. Um ponto que eu escuto nesses 20 anos que eu tenho trabalhando com desenvolvimento organizacional é: eu não tenho autonomia. Deixa eu te contar uma coisa. Autonomia não se ganha. Autonomia se conquista. Ninguém vai te dar autonomia. Você precisa ir lá e conquistar a tua autonomia. De que forma? Seguindo esses 5 princípios que eu estou te falando. Por quê? Porque a autonomia ela vem carregada de responsabilidade. Você não pode querer ter autonomia e não ter a responsabilidade que essa autonomia traz. No momento que você assume essa responsabilidade, a autonomia vem
naturalmente. Por quê? Porque você está maduro o suficiente para valorizar as relações que você está, influenciar de forma positivamente e assim alavancar a tua carreira. A autonomia todo mundo quer, mas pensa na responsabilidade que ela traz e se você está preparado para isso. Se não tiver, treina, se desenvolve, busca e também vai fazendo, vai tentando, vai construindo. Não fica preso no teu medo de não conseguir entregar, de não conseguir fazer, mas vai com responsabilidade. Porque aí você vai conseguir, cara, influenciar quem você quiser. E o quinto ponto dentro de humanidade é o senso de propósito. Por que eu deixo esse quinto ponto por último aqui? Por que eu deixei esse ponto por último? Nós passamos pelos 5 princípios, pelas 5 virtudes que vão fazer você alavancar os teus resultados. E aí, quando a gente fala de senso de propósito, a gente pensa no seguinte, em algo maior do que a gente. Você só vai conseguir efetivamente viver essas 5 virtudes se você tiver algo maior do que você. Porque enquanto você está centrado em você mesmo, você é tomado pelo medo. Mas quando você tem algo maior que você acredita, e aí algumas pessoas colocam Deus, outras pessoas colocam outras coisas, não importa. Importa é o sentido que você dá para tudo aquilo que você está fazendo, e esse sentido precisa ser maior do que você. Porque sem esse sentido maior do que você vai paralisar. E quando a situação X acontecer, que você precisa agir com coragem, ou com prudência, ou com todas as virtudes combinadas, você não vai conseguir. Porque você vai ser travado, porque você está centrado em você mesmo. Quando a gente pensa num senso de propósito, a gente pensa em algo maior para as pessoas. E isso dá coragem, e isso dá prudência, e isso ajuda a desenvolver o equilíbrio, e isso aflora o nosso senso de justiça para que efetivamente a gente consiga ter humanidade para fazer as coisas mudarem e acontecerem. Ok? Esses são os 5 princípios fundamentais do método Prime Connection. E quando a gente pensa na relação do líder com o liderado, quais são as virtudes determinantes para a qualidade dessa relação melhorar? A gente está vendo desde o início aqui que existe uma crise nessa relação. Uma crise onde a gente não consegue desempenhar de forma saudável. E quais são as virtudes determinantes para isso? Quais são as virtudes determinantes para a melhoria dessa qualidade da relação líder-liderado? As 2 virtudes determinantes, mas não excludentes, são coragem e justiça. Se você agir com coragem e justiça nas tuas relações, você efetivamente vai conseguir desempenhar uma excelente relação com as pessoas e aí influenciar e gerir elas e alcançar os objetivos que você precisa. Inclusive alavancar a sua carreira. Tá ok? No próximo vídeo a gente vai falar sobre proatividade, sobre como ter um time proativo. Beleza? Até daqui a pouco, pessoal.